Start 2h34. A mais digital. Start a rádio da gente. E vai começar. A partir de agora, a Start apresenta Agro na Start, com Larissa Schaefer. Boa tarde, bem-vindos a mais um Agro na Start comigo, Larissa Schaefer. Lembrando que esse programa é patrocinado aqui pela Uninter Polo de Passo Fundo. Venha nos fazer uma visita aqui na rua Saldanha Marinho 276 Centro, pertinho do Hospital de Clínicas, na esquina com a Rua Uruguai e térreo do prédio Abu Dhabi. Também, se quiser, ligue aqui pra gente, venha nos conversar, chame a gente no Instagram. A Start Web Oficial também tem Instagram. E o nosso segundo patrocinador é as Batatas Cracks, batatas de solo gaúcho e Imbiraiaras. Batatas Cracks, as queridinhas aqui do nosso programa, da nossa cidade, do Rio Grande do Sul. Hoje, nós temos um convidado aí muito especial. Ele é engenheiro agrônomo, ele é especialista em mofo branco e ele também dá assistência técnica em gestão de fazendas, né? Ele é o Ricardo Brustolin. Boa tarde, Ricardo. Tudo bem? Boa tarde, Larissa. Obrigado pela oportunidade, espaço aqui. Muito bom estar aqui com vocês. Perfeito. Então, vou tirar meu chapéu para ti, né? Foi um prazer te receber aqui na rádio. Eu queria começar te perguntando como é que está o atual cenário da safra de soja no Rio Grande do Sul. Então, atualmente as lavouras estão praticamente indo em direção aos final das colheitas, né? Muitos produtores, né, acabou que atrasou o plantio devido às chuvas intensas e frequentes no mês de setembro, outubro e novembro, né? Dezembro deu uma aliviada, então ali deu uma finalizada no plantio no mês de dezembro, algumas lavouras já final de dezembro, início de janeiro. Então as lavouras que foram semeadas final de dezembro, início de janeiro, estão por colher ainda, né? Teve chuvas frequentes, intensas agora. E nos próximos dias agora vai colher bastante soja, vai em direção ao final, depois tem uma chuva. Então acho que acredito aí até meados aí de maio se finaliza a safra. Foi uma safra muito desafiadora que exigiu muito conhecimento do produtor, habilidade, eficiência do seu sistema, da sua gestão interna da fazenda para driblar todos esses desafios que a gente teve na safra. Foi bem dinâmica essa safra e muito aprendizado também. Meu pai tem 73 anos, acompanhou situações inéditas, assim, para nós foi difícil, mas foi um aprendizado para acumular mais experiência, mais conhecimento para enfrentar então a nova safra que vem por aí 24, 25, que já começou. Pois é, foram 3 anos de estiagem e daí um ano só de chuva. Como é que fica o produtor que nesse cenário? Ele estava tão preparado para lidar com a chuva, e depois, com a falta de chuva e depois tem que lidar com o excesso dela. Como administrar isso na fazenda? Aí é um trabalho a longo prazo. Aí por ser importante o produtor ter o conhecimento, a experiência acumulada dele é extremamente importante e buscar fazer um esforço organizado, né? Profissionais capacitados com assistência técnica, enfim, é uma rede de apoio, né? São empresas multinacionais, trazem as tecnologias, o produtor com a experiência, a expertise dele abrir essas áreas e tornar produtiva há décadas atrás, né? E acumulando toda essa experiência junto com a assistência técnica capacitada, ele consegue trazer uma certa estabilidade ao sistema, porque dinheiro ele vai ganhar em reais por hectare ano ao longo de 5, 10 anos. Então, na média dos anos, um ano ele ganha mais dinheiro, o outro ele ganha mais. Por exemplo, assim, se ele está preparado, a sua fazenda está eficiente, ele tem menos variação, né, dessa rentabilidade aí. Então, virei o copo aqui. A gente só precisa de um paninho. Foi nada. Então o que acontece? Para lidar com essa instabilidade do clima, ele precisa estar preparado com a sua gestão interna eficiente para ser ágil o suficiente para trabalhar com toda essa dinâmica aí da produção a céu aberto. Perfeito. Então, enquanto a gente seca a mesa, falando em gestão de fazenda, aproveitando para falar, além da fazenda, além das culturas, tem a questão da pecuária. E a gente está em fase, né, de se cuidar dessas lavouras, de cuidar da pecuária. E a gente tem um áudio aqui do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Passo Fundo, da Marinês Scapini, ela que é a presidente ali, então a diretora. Eu queria que o Ivonei, então, colocasse esse áudio para nós, que ela está falando, então, o atual cenário da safra, dos produtores rurais, o que eles estão fazendo no sindicato atualmente. Boa tarde, Larissa. Boa tarde, ouvintes do programa.
Hoje, no período que estamos vivenciando, né, estamos já encerrando as colheitas, né, ainda resta alguma percentual ainda das mais tardios, né, mas creio que agora com esses dias de sol, vai praticamente finalizar todos os que têm ainda lavouras para colher. Com relação a atividades que estamos desenvolvendo no sindicato, hoje o que está mais atuante é a questão do imposto de renda, né? Os agricultores têm muitos a obrigatoriedade de declarar, então é bom ficar atento quanto teve a sua renda 2023, né? Declarar as receitas, despesas, né? Então esse serviço também nós lá no sindicato fizemos, e para o nosso associado ele não tem custo extra, né? Apenas com a mensalidade que ele contribui anualmente, já fica quitado esse serviço que a gente presta aí para os agricultores. Também estamos, em virtude do vencimento das DAPs, né? Estamos renovando aí vários, que agora vai ser o CAF, né? Que é o Cadastro da Agricultura Familiar. Então, estamos aí também realizando vários cadastros, né? Então, temos lá a nossa engenheira agrônoma Mariana Bife, que é habilitada, então, para fazer esse serviço, né? Então, ficamos aí à disposição. O sindicato fica na rua Coronel Kramer, número 12, né? Ao lado do Hospital Dr. César Santos. Ficamos à disposição aí dos agricultores que precisarem de alguma coisa. O sindicato está de portas abertas. Perfeito, então essa foi a Marinês Scapini ali do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Passo Fundo. E nesse sentido ela falou ali da declaração do imposto de renda para o produtor. Ela fala em vários pontos de gestão de uma propriedade rural, que é o que tu também é especialista, né? Perfeito. Como, pensa só, o produtor que é uma empresa a céu aberto, ele tem a própria gestão econômica, a gestão financeira ali, desses documentos que tem que mandar, e mais a lavoura que ele depende muitas vezes do clima. Como é que é administrar tudo isso numa bola só? Como administrar a vida. São várias áreas da vida, né, que a gente precisa administrar para encontrar o equilíbrio, né? Encontrar o equilíbrio a céu aberto. Então existe bastante conhecimento, como eu falei, experiência. E aí vai muito do produtor, ele ter a mente aberta para buscar, então, ajuda, né, desses profissionais capacitados nas diferentes áreas, né? Eu vejo que a gestão de uma empresa, né, o produtor, ele tem uma empresa. Ele precisa tratar como uma empresa, usar ferramentas de gestão e profissionalizar o negócio. Eu vejo que o futuro do agronegócio é o produtor que vai profissionalizar e vai colocar processos, né, inteligentes e aperfeiçoando isso, introduzindo esses processos, buscando a ajuda de profissionais capacitados que entendem. Então, eu vejo assim, cada um tem uma aptidão, cada um tem um talento. Então, se tem o contador, né, o especialista entender, fazer esse diagnóstico, né, e direcionar o produtor, ajudar ele nessa área, ele não precisa estar pescando essas informações para lá e para cá, e aí com o risco de errar. Então, se ele terceirizar, né, e buscar o talento, esse talento de um profissional, né, que está no mercado aí, que está focado, né, nessa área, ele vai conseguir ajudar. Então, assim funciona para a gestão financeira, assim funciona para registro de dados, buscar um software, gente especializada nisso também, né? Pega a parte de gestão de pessoas, extremamente importante. Então, tem muitos profissionais capacitados, pode ajudar, então, nessa parte de fazer um diagnóstico da gestão de pessoas, definir um bom organograma com descrição de carga e função, e aí vai desenvolver seus líderes, né? Tem produtores que plantam em 5 lugares diferentes, às vezes 2, 3 mil hectares, né? E ao mesmo tempo, diferentes. Nossa senhora, então ele precisa estar preparado em todas essas áreas aí. Bom, e muito se fala da área da produção, né? Que envolve todos os processos de produzir grão. E aí os principais fatores que envolvem a produção de soja, por exemplo, né? Os principais para nós explorar o potencial genético da soja, que pode chegar a mais de 300 sacos de soja por hectare, seria principalmente o solo, né, que aí envolve para estabilizar o solo verdadeiro e o bom sistema plantio direto. Depois vem o clima, né, que precisa entender, saber onde é que está as condições de edafo climático. Agora, poucos dias atrás, eu estava no Pernambuco, lá, fazendo um diagnóstico em algumas regiões, lá na cidade natal lá do Lula, Garanhuns, então uma cidade que diz que o Nordeste não produz, mas se você vai a fundo com conhecimento agronômico, entender esses fatores de produção, tem regiões que dá para produzir muito milho e soja no Brasil que está totalmente parada, né? Então é importante conhecer solo, o clima,
A genética está aí disponível para nós produzir mais de 300 sacos de soja por hectare e depois tratar da defensividade, defender essa planta, né, das pragas, das doenças, das plantas daninhas. E aí esse é a área da produção, que se conecta com a área financeira, com a área da contabilidade, da comercialização, da compra, dos registros dos dados, da logística operacional e aí da gestão de pessoas. Realmente é muito desafiador e o produtor precisa... Quase que o manual para... É isso aí. Então, precisa fazer um esforço organizado, buscar ajuda de profissionais. Eu vejo que é nesse sentido que não adianta eu querer guardar tentar ganhar todas, né? Eu preciso dividir o pão e aí contribuir e encontrar esse equilíbrio. Esse é o meu ponto de vista. Cada um tem uma percepção. Eu vejo, e trabalhando dessa forma há muitos anos, né? Eu já cheguei a trabalhar em fazendas de 30 mil hectares no Mato Grosso, onde é um campo de batalha, assim, né? Muitas operações ao mesmo tempo e precisa ter processo e profissionalização para não perder. Porque, veja só, hoje o custo de produção, você está fazendo uma conta hoje, 50 sacos de soja sem arrendamento. Se eu for fazer hoje o custo, na ponta da caneta da fazenda, 50 sacos de soja o custo. Claro, cada produtor vai ter uma certa variação. 50 sacos, veja só, se eu colocar aí 5 vamos botar aí R$7.000 por hectare, tá? Custo total. Se eu tenho mil hectares, são 7 milhões. 7 milhões eu vou colocar na mão dos meus funcionários. Sei lá, minha fazenda de 1.000 hectares tem 5 funcionários, eu vou colocar na mão deles. Eles que vão dosar esses 7 milhões. Olha aí. Para eu ter uma rentabilidade de quanto? 20%, 30%, 40%? Vai depender da eficiência do produtor. E a eficiência é definida por o quê? Pela sua capacidade de gerir a fazenda, né? Da eficiência dele. Bom, aí é um assunto, se nós afundar, aí nós vamos longe, mas eu estou aí à disposição, gosto dessa área. E esse ano, se nós pensar assim, dentro do processo de produção, nós tivemos grandes desafios na parte da defensividade da planta. Ela teve água, teve comida, né? Teve 3 anos de seca, tinha muitos nutrientes aí, velhinhos já lá no solo, esperando as plantas comer, né? Tem alguns que foram embora com a chuvarada, né? Quem não fez perfil de solo, estava descompactado o solo, quem não faz sistema plantio direto. Teve muita chuva nos invernos passados, na nossa primavera aí do ano de 2023. E essas chuvaradas aí acabou que facilitou muito erosões e tudo mais. Mas enfim, a safra veio, choveu bem em geral, teve alguns veranicos, algumas regiões, né? Você falou ali de Biraiaras, ali teve uma região que teve uns veranicos, ali até perdeu soja por estiagem. Mas isso foi pontualmente. Em geral choveu bem e isso facilitou muito as plantas crescerem até demais. Então o produtor colocou muita semente, né, que às vezes não tinha um vigor definido e aí colocou uns grãos a mais para garantir, então ficou um pouco mais adensada. Clima quente e úmido, depende da região, a soja estiolou, cresceu bastante, fechou bastante, e quanto mais ela fecha, menos luz entra, né, e mais doença vem de baixo para cima e de cima para baixo. E aí, se ele não estava preparado com estratégias, né, organizadas e personalizadas, aí sim a ferrugem da soja vem com muita força. Ferrugem, as manchas, o próprio mofo branco, né, também, né, deu uma desacelerada devido a algumas condições de ambiente, como temperatura, mas ele esteve presente sim. Tivemos lavouras aí que eu acompanhei, o pessoal me chamou aí que teve uma severidade alta, principalmente nas regiões de altitude um pouco maior. Mas enfim, foi uma safra que choveu bem, mas bastante desafios assim, em termos gerais. E aí demonstrou para o produtor os pontos de melhoria também. Então é importante também uma safra assim para dar uma pressionada no sistema para o produtor ajustar a rota. Tem que ver o propósito dele, o foco dele, né, para alinhar. Até nesse sentido, você comentava em Biraiaras, né? A gente tem um segundo áudio. Além da produção de soja, o clima também afetou a produção de batatas. E a gente tem um áudio aí que é de um dos nossos patrocinadores, o Ivo Guadanin, das batatas Crack. Vou pedir para o Ivonei colocar, então. Boa tarde, Larissa. Boa tarde, ouvintes da rádio. Meu nome é Ivo Guadanin, sócio proprietário das batatas Crack, aqui no município de Biraiaras. Então, gostaria de falar um pouquinho sobre o cenário da bataticultura, agora na safra, na propriamente dita safra de inverno, que se inicia a colheita daqui a 30 dias, e dizer que a safra está se comportando, o clima se comportando relativamente bom,
excesso de chuva lá no início do plantio, mas agora finalizando com as chuvas bem distribuídas e o cenário é ótimo. A perspectiva é muito boa. Preços para batata consumo bem atrativos, girando em torno de 5 a 6 reais ao quilo para produtor. Então isso é uma coisa assim até inédita para os padrões da época, porque há muitos anos que não se mantinha por um período prolongado de tempo com preço alto, porque já vem há praticamente um ano os preços bem definidos, preços produtor bons. Então isso o que reflete? Isso significa que nesse tipo de cultura, bataticultura, batata, enfim, hortifrutis, o que impera é a lei de oferta e procura. Para que se tenha preço bom para o produtor é porque tem que ter pouca oferta. E por que eu digo que tem pouca oferta? Porque a nível do Brasil, no centro-oeste, região de São Paulo e centro-oeste, onde as regiões produtoras de batata sofreu muito com falta de chuva agora. Vem há tempo com falta de chuva, então o plantio diminuiu em Minas, diminuiu em São Paulo, e aí pega o mercado vazio. E aqui na nossa safra de final de ano de 2023, início de 2024, a outra safra, a safra retrasada, foi excesso de chuva. Então a produção se deu menor por excesso de chuva. Compensação também daí compensou o preço. Mas enfim, esperamos que se mantenha o preço para essa safra que estamos iniciando a colheita agora, mais 15 ou 20 dias aí, porque a gente vê que a oferta não é muita, a oferta é pouca, e aí a gente espera que o preço se mantenha assim estável, de ótimo, de bom a ótimo, digamos. E nós que trabalhamos com batata de indústria, o cenário é um pouco diferente, porque a gente tem a cadeia produtiva organizada, tem que ter um preço pré-estabelecido antes do plantio, porque a gente não consegue repassar preços em virtude da lei de oferta e procura. Como é um produto industrializado, a gente opera com preços menores, porque não se consegue subir e baixar preço a qualquer momento como a batata in natura. E como nós temos indústria, como eu falei, um produto que a gente vende muito bem na região de Passo Fundo, um produto novo assim no mercado, mas com uma aceitação muito boa. Se alguém quiser nos visitar, conhecer a fábrica, é interessante. As portas estão abertas aí, é só entrar em contato ali com o pessoal da rádio, ou pelos telefones da empresa aí, ou no endereço eletrônico ali no cobig, no crec.com.br, ou pelos telefones que depois a Larissa pode passar aí para vocês, para visitar a indústria aí. A gente recebe toda semana pessoal de colégio, crianças, que são nossos consumidores propriamente ditos, os maiores consumidores. A gente apresenta para eles como é que é processado, como é que é industrializada a batata. Um abraço a todos aí e qualquer dúvida, nos procurem aí. Um grande abraço. Abraço, Ivo. Bom, então é isso, né? Ele basicamente falou a mesma coisa que tu falou da soja na questão do cenário da batata. Menos produção, mais dinheiro no bolso do produtor. Então, e mais o cenário do clima, né? Então a gente vê que não é só as grandes culturas, mas também outras culturas que são menos faladas, como as batatas, né? Que apesar da gente ter na mesa todo dia, não se fala muito delas no mercado. Tá vendo a carga de conhecimento dele, né? Então, para fazer a gestão do negócio dele, então ele tá vendendo o produto final, né? Muito bom, parabéns para ele aí pela eficiência na gestão da propriedade dele, tem que entender. Então, um acúmulo de experiência aí que não tem preço, né? Então, não, muito bom, os produtores são de parabéns também, porque apesar de todos esses desafios, a gente vê muitos produtores aí com bons resultados, isso é bom, né? Para todos se manterem, para ficar no jogo, né? Ficar no jogo para jogar próximo jogo, a próxima safra agora. Assim que nem como você comentava antes, né? Se a pessoa não entender de gestão, às vezes não consegue ter essa sustentabilidade na lavoura e não consegue sobreviver, né? Pronto, sustentabilidade. Quem está profissionalizado e tem gestão, vai sempre estar crescendo. Quem pode mais chora menos. Perfeito, então. A gente voltando a falar então do assunto das doenças, né? Como que tu viu talvez de perca? Tu falou que o mofo branco atacou, mas não
tanto aqui no sul do país. Como é que foi esse cenário de perdas? Tu tem algum dado já ou só no fim da safra mesmo? A gente tem observado, falo com os profissionais do agro, tenho rodado o Brasil inteiro também fazendo treinamentos, palestras aí sobre essa doença, sobre as outras doenças da soja também. Mas em termos gerais, no Rio Grande do Sul, devido a El Niño, né, as temperaturas ficaram um pouco maiores, às vezes depende da região 2, 3 graus mais altas na média. Então isso acaba desacelerando e diminuindo a taxa de infecção do fungo, né, exigindo mais horas de molhamento. Enfim, é uma combinação entre horas de molhamento e temperatura. E a temperatura, como ficou mais alta, desacelerou um pouco a infecção. Então, onde que a temperatura se manteve mais constante, né, um pouco mais amena, nas regiões altas, que devido à altitude em relação ao nível do mar, o ar fica mais rarefeito, então a temperatura é mais amena e o fungo fica mais eficiente. Então, se nós formos a Bom Jesus, né, próximo de Vacaria, lá nós encontramos mais mofo branco. Né? Depende do histórico da área, enfim, lá choveu bem, acabou que teve uma intensidade maior. A gente chegou em áreas lá, que é a primeira vez que eu visitei lá, áreas com, tipo assim, mais de 1.000 escleróides por metro quadrado. Nossa. Né? Que o escleróide é a sementinha do fungo, né? Você viu lá na lavoura aquele dia, né? Você nos acompanhou? Pra quem quer entender, quem vê uma planta com mofo, que é aquele pelinho branco, quando abre o caule da planta, tem aquelas pelotinhas pretas, que é o que a gente chama de escleródio. Isso aí, ó, a Larissa tá professora já. Viu? A Larissa nos acompanhou lá nos ensaios de pesquisa, lá numa situação de lavoura. Ela viu ao vivo e a cores lá, a sintomatologia clássica do mofo branco, é isso aí. É um micélio algodonoso, branco, né, que parece um algodão mesmo, e aí por isso que leva o nome de mofo branco. E aquilo ali é a parte sexual do fungo, que é tipo a boca. Ele vai ramificando e vai enraizando por dentro da planta, ele libera um ácido chamado oxálico, e aí ele vai degradando a parede celular da planta, e ao mesmo tempo vai extraindo os nutrientes, os fotoassimilados que seriam destinados para os grãos, para a planta da soja perpetuar a sua espécie, e ele usa para ele. Que e ele é um fungo necrotrófico, e ele mata a planta. E fica no solo, né? Só que depois ele mata e se arrependa, né? E se, e agora? A planta de soja está morrendo, o que eu faço? Mas ele é esperto, sabe o que ele faz? Ele pega todo aquele micélio, começa a enrolar tipo novelo de lã, e vai compactando, adensando, e aí começa a formar aquelas pelotinhas que você falou. Inicialmente elas ficam branca, pré-branca, e aí vão indo, ficando mais enegrecidas, porque o fungo ele vai depositando camadas de melanina, que ela vai deixando negro. E aí vai secando, a planta morre, ela fica aquele aspecto seco, né? E aí forma aquelas estruturas negras, rígidas, macroscópicas, que chamam de pelota. E é uma estrutura chamada de dormência, de sobrevivência, porque ela fica por vários anos no solo. Então a colheitadeira passa colhendo as plantas que não foram atacadas, as plantas mortas. Então cada lavoura vai ter uma intensidade da doença, que é uma quantidade da doença após uma epidemia. A colheitadeira passa e aí parte desses escleróides vai para o graneleiro, vai junto com os grãos, vai lá para o silo. Então lá sai lá sacos e sacos de semente de mofo branco com semente de soja, resíduo de soja. E no solo, lá nas peneiras e no picador, é distribuído uma parte escleróide que volta para o solo. E ele fica ali dormente, né? No momento que tiver as condições para a sua primeira fase, para a segunda fase. Uma planta daninha ou a próxima lavoura, fechou. Já nasceu. Então no sul do Brasil, como tem umidade, fecha os 3 fatores que ele precisa para causar a doença. Que é o inóculo presente no solo, a planta hospedeira com ou sem flor, e o ambiente, que é a interação de horas, molhamento e temperatura. Fechou os 3, ele roda o ciclo e coloca mais semente no solo. Então qual que é o objetivo dos fungos? Se perpetuar. Perpetuar a espécie. Pronto, nós também queremos. Eu já fiz um brustulenzinho, tem 5 anos. Deixar o agricultor anos. mais pobre. É isso aí. Então para isso ele rouba do produtor a energia, rouba da planta de soja. Quase metade de uma lavoura, se não é feito nenhum tipo de planejamento, pronto. Até mais da metade de uma lavoura é perdida. Pode chegar acima de 70%. Então o que tem dentro do escleróide? Dentro do escleróide tem o dinheiro do produtor. Faz sentido, uma baita de uma analogia. Gostei. Tá lá o dinheiro do produtor e ainda ele usa o dinheiro do produtor para querer incomodar na próxima safra, né? E tirar mais. A energia que ele tirou da soja do produtor fica guardada dentro. Então, escleróide de alto vigor e ele fica lá sobrevivendo para tentar, então, perpetuar a espécie novamente numa nova planta hospedeira. Aí o produtor tem que ser inteligente, saber quais são as plantas hospedeiras, como fazer esse manejo. E como fazer para tirar ele dali?
Pois é, mas lembra aquele depoimento que a gente fez Guilherme lá? Nelson. O Guilherme Nelson, meu cliente, né? Então a gente começou, acho que 5 safras atrás. Ele falou 2018 que ele perdeu quase tudo na safra, e daí ele te procurou através de uma indicação do pessoal da Embrapa. E isso aí. A gente começou um trabalho firme lá e aí eu finalizei na entrevista falando que o mofo branco, para você conviver com essa doença, você não elimina totalmente, mas você convive com tranquilidade. Isso é um trabalho a longo prazo. E você viu ele agora, após 5 safras, ele está mais tranquilo. Então, esse ano lá, ele está numa região alta, que teve mofo branco na região dele lá. E esse foi um dos motivos que não teve, que foi o manejo a longo prazo e também dentro da safra. Então, por que deu menos mofo branco em termos gerais no sul do Brasil? Muito porque o conhecimento está se disseminando sobre o manejo, os produtores estão fazendo o manejo, isso é muito bom, e também pela temperatura um pouco mais elevada e deu uma desacelerada. Mas quem não fez nada, mesmo na região um pouco mais baixa, teve mofo branco. E como combater essa doença no solo? O que o produtor tem que fazer? Como é que ele começa? Como é que ele começa? Busca uma assistência técnica capacitada. Ó, tá aí, ó. Quem quiser o contato do Brustolin, manda mensagem na rádio que a gente passa. Estamos aí. Não, mas é assim, ó, tem muitos profissionais, colegas, a gente faz muito treinamento, palestra, e a minha missão é combater e eliminar o mofo branco, tá? A minha missão mesmo, uma das minhas áreas, dentro da minha área de atuação, é combater. E ela só será cumprida se o produtor tiver resultado. Então, por isso que eu faço palestras, treinamentos, eventos online, as consultorias, né, mentorias, para levar esse conhecimento mais longe para mais produtores terem resultado quanto o mofo branco. Mas para ter resultado e sucesso no manejo do mofo branco, precisa primeiro sair da zona de conforto, né? Precisa ter a mente aberta, porque precisa fazer algo diferente. Porque se a doença está atacando ali, porque há muitos anos ela vem se multiplicando e sem conhecimento, às vezes sem querer, né? Essa doença se destaca, ela sai de uma doença secundária, se torna uma doença primária e dá o susto em 2018 aos produtores e assim nas outras safras também. Então o primeiro ponto é gerar consciência. Então ele saiu de uma zona de conforto, ele abriu a mente, aí gerou consciência como? Na dor. No constrangimento, no medo, né? Você vê lá os filhos estudando, às vezes, família, né? Você precisa manter, fazer os seus próximos, né? Fazer a gestão, enfim, da sua família, da sua empresa, e você chega na lavoura pronta, uma lavoura de 90 sacos de soja por hectare, vai botar a máquina, sobe aquele poeirão preto. Você olha no vidro do graneleiro da colheitadeira, eu sou produtor também. Aí eu já passei, já perdi muito soja, muito algodão, muito feijão por mofo branco na minha vida profissional, muito. Por isso que eu fui buscar ajuda. Então baixei a guarda, né? E eu liguei o botão da humildade, me ajudem. Aí fui, né? Em 2010 eu vim aqui, falei com o professor Erlei Melo Reis, né? Um dos meus mentores aí, lá em 2001 eu comecei a trabalhar com ele. E aí em 2010, depois posso falar da minha história um pouco, mas... Em 2010 eu fiz mestrado, me especializei no manejo dessa doença. Então o professor Elei tinha um projeto, né? E eu tinha muita experiência de campo do cerrado, porque eu perdi muito soja lá para cima. E feijão, algodão. E aí nós unimos as forças e desenvolvemos pesquisas revolucionárias para o manejo do mofo branco. E hoje a gente dissemina através desses eventos aí. Perfeito. Isso aí. E te encontra qual que é a tua rede social? Ricardo Brustolin 1 no Instagram, Ricardo Brustolin no YouTube também, Facebook Ricardo Brustolin. Isso Perfeito, aí. Então quem tiver dúvida, site. acessa então nas redes sociais, no site. Ah, verdade, você tem um site, eu consultei ele também para fazer a minha matéria. Olha aí. Ou manda mensagem pra gente que a gente passa o contato. Maravilha. Até aproveitando, você falou do feijão, do algodão e da soja como plantas que são atacadas pelo mofo branco. Quais outras plantas de grandes culturas, além das daninhas que a gente sabe que ele ataca, que ele também vem tirando a produção? Todas as folhas largas, né? Se nós pegar o girassol, é muito atacado, a canola, né? O nabo forrageiro, né? Ele tem uma certa importância, é tratado como uma cultura de cobertura, mas o nabo forrageiro é muito atacado. O trigo murisco não era relatado no Brasil, nós fizemos o primeiro relato no Brasil do ataque de mofo branco no trigo murisco. Murisco, não é o trigo... O padrão. O padrão. As gramíneas em geral não são atacadas pelo mofo branco, são as folhas largas em geral. Então, para nós seria isso, vai pro cerrado a crotalária, né? Não me vem aqui, mas enfim, são as principais plantadas essas aí, né? As folhas largas em geral. Depende, né, quando elas são plantadas. Tem que coincidir, então, em áreas que tem inóculo, né, e também o ambiente favorável.
Eu tive na Chapada dos Veadeiros, no Goiás. Chapada dos Veadeiros, Serra do Salitre, é Minas Gerais. Chapada dos Veadeiros, 1.200 metros de altitude. Naquela região, na época que eu fui lá em dezembro, nas regiões um pouco mais baixas, de 500 a 800, estava muito quente. Só que quando nós subimos uma serra, aquilo foi esfriando e começou uma garoa, e aí começou aquelas chuvas de relevo, e aí fechou de serração, assim. Nossa. E aí chegamos lá, um sojão alto, coisa mais clima todo diferente. Nossa senhora, chegamos lá no produtor apavorado. Vamos lá ver minha lavoura. Chegamos lá, a lavoura dele estava na metade da florada, porque o mofo branco entra pela flor, né? Ele estava na metade da florada e já tinha mofo que já estava, nós calculamos lá, estimamos, um dano, já estava perdendo 18 sacos por hectare. Meu Deus. E ainda faltava mais uns 15 dias de florada que o mofo ia terminar o serviço ainda, né? Então, quer dizer, é uma área que deu tranquilamente uns 30 sacos de dano lá, 25, 30 provavelmente, né? Mas aí o que ele fez? Antes ele tinha cultivado, ele não tinha mofo naquela área relativamente nova, mas ele introduziu o mofo com uma cultura, porque ele não tinha o conhecimento. Ele plantou um nabo forrageiro que vem o escleródio junto dentro da semente e com os escleródios. E ainda esse nabo foi atacado num período que foi favorável, né, para a ocorrência. E aí nós olhamos no chão, estava preto de escleródio, então tinha muita potássio bombardeando a planta de soja. Literalmente bombardeando, porque você enxergava os esporos subindo, né? Porque eles foram formados na massa verde do nabo, né, que foi rolado no chão, e quando tu rola vira um desastre aquilo. Sim. Então acabou que o soja ele foi muito atacado lá, porque ele introduziu e multiplicou muito mofo branco pré-soja. E essas sementes que você fala que vem com escleródio são sementes que não são certificadas, né? Aí não perguntei para ele. Geralmente são sementes, sim. São sementes que não são certificadas, aí tem que tomar um certo cuidado. Tem que fazer a parte da patologia de sementes. Além do mofo branco, a gente também teve a ferrugem asiática. Nossa, me fugiu. Isso. Que foram 3 anos de estiagem, de calor, que teve muita preocupação, não só com a falta de água, mas também com a doença da ferrugem, né? Como é que ficou esse cenário agora para esse ano que deu um pouquinho mais de chuva para cá? Você diz assim, não, nós tivemos 3 safras de seca, a ferrugem ela atacou mais no final dos ciclos, depende da região, assim, que acabou chovendo mais no final do ciclo da soja nas safras passadas. Na safra 23, 24, aí o que acontece? A ferrugem, aí ela criou corpo. Na safra 21 e 21, 22, 23, até dali para trás, a ferrugem tem uma intensidade baixa devido ao clima desfavorável, né? Entendi. Aí a gente teve o inverno de 2023 mais quente, né? Quase chuvoso, não teve inverno? Não teve inverno. E não teve, praticamente deu jada só nas baixadinhas, né? Viu jada ou Galdério? Nós temos um Galdério de chapéu ali, ó. Boiadeiro. É porque tem rodeio hoje em Passo Fundo, ele já tá animado. Já tá filipado aí, beleza. O trajado. Então, o que eu tava falando mesmo? Ferrugem. Sim, não teve jada. Daí os Galdérios, esses Galdérios que usam bombacha aí, não gostaram, né? Porque eles gostam de frio, né? Então, essa geada fez com que as plantas de soja guaxa voluntária não morreu. O que acontece? Agora está colhendo a soja. O que cai no solo? Grãos de soja. Tem perdas na colheita, na plataforma, no molinete ali, né? Depois lá nas peneiras, né? E aí começa a chover, tu vai para a lavoura, as primeiras lavouras colhidas já tem sojinha emergindo. Né? Aí o produtor que ele tem que fazer? Tem que começar a fazer o controle, manejar, enfim, quem vai plantar aveia, quem vai plantar, depende da cultura que vai plantar, tem que fazer o manejo, o controle. Mas muitos produtores não fazem o controle. Depende do sistema que ele adota, as culturas nem tem como fazer. Se ele planta um nabo, ele não pode matar a soja guaxa. Aí esse soja fica no meio do nabo. Aí já cria um baita de um problema, porque essa soja, essas áreas impousiu ou não impousiu, né? Essa soja agora consorciada com essas culturas, com pousil ou sem pousil, ela vem crescendo. Aí vai se hospedando nessa soja, nas raízes, as podridões radiculares, as manchas foliares, tudo que está ali. Porque o solo tem uma sementeira alta de fungo. Vem o ídio
e a ferrugem. E o próprio mofo branco. Então, todas as doenças da soja do verão, elas ficam hospedadas naquela plantinha de soja guaxa. A coitadinha chega a estar torta, assim, ó. Enfesada. Socorro, dá dó dela, né? Aí, o que a gente fica esperando, né? Se o produtor não faz um bom controle, uma geada. Só que não é só dentro da lavoura, né? Tem as beiras de estrada, ali ninguém faz o controle. Ah, claro. Então elas ficam se hospedando. E um dos principais fatores para iniciar uma epidemia de qualquer uma dessas doenças é o inóculo inicial, as primeiras sementes do fungo. Então a ferrugem ficou hospedada durante o inverno, a primavera, e quando plantou as primeiras lavouras ali em outubro, novembro, a ferrugem já estava presente nas plantas guaxa, ela só migrou para a plantinha nova. Fez as primeiras lesões, aquelas primeiras lesões é um conjunto de pústulas, né, que é tipo um vulcãozinho, aquelas manchinhas, elas causam uma erupção e formam milhões de uredosporos de ferrugem. Misericórdia. E aí aquela folha dá uma secadinha, vem o vento e o vento arrasta, né, e leva aqueles esporos para o ar e vai multiplicando. Então o produtor que não fez aplicações mais precoces, cedo, nos primeiros estágios fenológicos da soja, com o produto certo, na concentração certa, com a tecnologia da aplicação certa, com o intervalo certo, aí ele já deixou a doença se multiplicar no bacheiro. Então teve muitas situações. Depois então, só problema. Aí que tá, então, pega os meus clientes, eu alertei lá no início, as cultivares de soja, né, toda essa questão de espaçamento, densidade, tudo que poderia facilitar o controle dessa ferrugem, porque nós ficamos totalmente dependentes do controle químico. E aí, daí o que acontece? O controle químico precisa desse planejamento antecipado para o controle preventivo. Então, um dos agravantes da ferrugem foi a não ocorrência de geadas no inverno, e aí ela começou muito cedo a formar as suas lesões. Eu comecei a trabalhar com ferrugem em 2001, quando ela surgiu no Brasil, eu era estagiário do professor Erlei na Universidade de Passo Fundo, e aí foi o boom da ferrugem no Brasil em 2001 e 2002, e o professor Erlei, como um bom cientista, um dos melhores fitopatologistas do Brasil, recebia os principais trabalhos, aí, demandas de pesquisa, e nós era estagiário dele. Nós compramos um Fuca, tiramos o banco dele, nós botávamos todos os equipamentos, rodava o Rio Grande Amado inteiro e fazendo ensaios de pesquisa, né? Ele montou ali na universidade câmeras climatizadas, um ambiente favorável, simuladores de chuva, e nós passávamos domingo a domingo aí fazendo ensaio de pesquisa. Então a gente conheceu mais o patógeno. Conhecemos mais a fundo. E assim foi que eu fiz com o mofo branco em 2010, conheceu mais. Então é importante, é o que está falando, conhecimento, né? Conhecer a lógica dos patógenos. Como é que os bichinhos funcionam? Como é que funciona? Pra saber como se defender. Pronto, é isso aí. É que nem um ser humano. Então a questão é simples, Ricardo. Altas porcentagens, né, de germinação e vigor, isso só vai acontecer se for para se ter um cultivo pleno, se o produtor estiver atrelado então ao antecipar. É isso que a gente quer passar para as pessoas. Ter proatividade. Proatividade. Então, o que você passa para os seus clientes, o que você passa com toda a experiência que você tem, é que para ter, repito, essa germinação, esse vigor, esse cultivo pleno, hoje com toda a tecnologia que se usa para cada hectare, é necessário então preparar, né? A prevenção. Essa é a mágica do sucesso do plantio aí para todo esse Brasil. É aquela preparação a longo prazo. Isso aí, muito bom. Gostei do pleno, né? Cultivo. Porque é a busca, né? Tu falou cultivo pleno. Muito bom, nós buscamos uma vida plena, né? Precisamos que a planta fique plena, muito bom. Né? Porque é muita gente perdendo, né? Estava vendo você falar ali de tantos hectares que vão se perdendo, e isso as pessoas não se percebem. Os nossos alunos que assistem aqui através da universidade também precisam saber, para que vocês estejam lá no futuro sendo esses produtores, sendo essas pessoas que possam conceber grandes plantios e grandes colheitas também. Então é o antecipar, é o se preparar. Seria por aí, né, Ricardo? Pronto. Para ter o sucesso agora, para emendar a conversa, nós deixamos um gancho para trás ali, ó. Para ter esse cultivo pleno, nós temos que conhecer bem os patógenos, né? Nós conhecer bem a planta de soja, conhecer bem a fazenda, para ir organizar um planejamento personalizado para a planta ficar plena e produzir e expressar o seu potencial genético. Isso também é importante. Eu sou apaixonado pela agricultura e gosto de ver a planta bem. Eu não consigo ver a planta sofrendo. Exatamente. Ou seja, é gestão plena, isso economicamente plena, e gestão da fazenda plena também, para todo mundo sair feliz, tanto o bolso quanto a plantinha, né, que vai dar uma boa produção. E é importante os estudantes aí perceber, né, da importância desse conhecimento um todo, se aprofundar. E
Quanto mais... tem muito conhecimento superficial, muita informação superficial na internet por aí. Então é preciso realmente parar, aprofundar o fake news, porque é o seguinte, ó, é uma responsabilidade grande. Então o produtor de 1.000 hectares, ele coloca 7 milhões. E aí, o profissional capacitado, que fez agronomia, ele está preparado para dar o suporte para o produtor com esse conhecimento? Aí vem a experiência acumulada. Então, o que acontece? Nós estávamos falando ali antes para eu fechar aquela ideia da zona de conforto, né? Depois vem a consciência, que vem na dor, no constrangimento. Nós começamos a falar dos produtores se perdendo em diferentes regiões. Aí, depois da consciência, o que vem? A autorresponsabilidade. Ele tem que se responsabilizar, o profissional capacitado pela sua função, ele está recebendo o diploma aqui na universidade, depois vai fazer o estágio, então eu tenho estagiários comigo lá, eu explico para eles, vocês estão nessa fase, estão em estagiário, quase virando agrônomo, depois vem o Júnior 1, Júnior 2, pleno, sênior, né? Depois vem o especialista e o expert. Como é que tu vai percorrer, né? O que tu vai fazer para atingir o teu propósito? E aí ele precisa se responsabilizar por essa função, o produtor pela função dele. Então o produtor, né, parabéns na nossa região, todos os produtores do Brasil, né, por desbravar e trazer esse resultado, porque não é fácil ser produtor, eu sou produtor. E cuidar para não abandonar uma plantação cheia de buva para atacar os vizinhos. É isso aí, então o produtor está de parabéns aí por ele desbravar e conseguir produzir em todos os desafios que tem no Brasil. E então ele se responsabilizar por essa gestão e o assistente técnico pelo trabalho dele e juntar essas forças, né? Então, sair da zona de conforto, consciência, autorresponsabilidade, visão de futuro. A fazenda que não tem uma visão a longo prazo do que ela quer, para onde ela vai, e se deixa levar pelas crenças emocionais dela aí aí tem que ter uma estrutura emocional aí para ter um traço para 5, 10 anos. E não ser tão teimoso, né? Assim como eu tenho que planejar a minha vida, né? Eu tenho que saber, eu tô com 41 anos, quero viver até os 100, né? O que eu tenho que fazer para viver até meus 100 anos? E o teu próprio exemplo também, que você foi buscar alguém que pudesse te auxiliar, né? Pronto. Botar a sandália da humildade, né? Porque tem muita gente que vem nessa tratativa repetitivamente, eu consigo, né? eu sei. Até falir. Muitas vezes acontece isso, né? Daí tem que sair Aí é a zona de conforto e daí tem que gerar consciência. Mas daí quando o cara leva uma pancada, vem a consciência, mas é na dor. Mas aí de repente já sofreu e tu tem que recuperar daquele luto, aquele negócio, entendeu? Então, ontem eu falei com o produtor lá que também me falar, enfim, que ele quebrou e tal, e hoje liguei minha chave da humildade e tudo mais, então tá buscando viver melhor, enfim, mais qualidade de vida. E aí recomeça, porque ele tem uma baita experiência acumulada. Então é retomar, buscar ajuda e subir essa escadinha do sucesso. Sair da zona de conforto, consciência, autorresponsabilidade, visão de futuro, buscar ferramentas comprovadas, disponíveis com conhecimento certo. E aí chegar no troféu. Não ir no acho que dá e ir na certeza. Tá certo. Isso aí. Com isso, então, eu te agradeço pela tua participação aqui, viu, Ricardo? Foi um prazer te receber aqui. Obrigado aí, foi um prazer aí estar com a Start Web, com todos vocês, fico bem feliz e fico à disposição para mais oportunidades. Perfeito. Um abraço a todos aí, sucesso para os estudantes, ficamos à disposição. E antes de terminar o programa, a gente tem um último áudio, que é do Jaime Martinez. Ele tem um projeto AMA na UPF com araucárias, um projeto bem legal, e ele ainda vai estar aqui na rádio, então ele mandou um áudio para falar um pouquinho mais sobre isso. Vamos acompanhar aí? Bom, estamos divulgando o 4º seminário sobre a sustentabilidade da araucária. É um evento que reúne uma grande parcela dos pesquisadores que trabalham diretamente com a araucária, diretamente com o pinhão e com a fauna associada à araucária, que é uma planta de uma importância gigantesca, já foi importante economicamente no passado pela madeira, e hoje muito se trabalha para a questão de um uso sustentável dela, através da geração de pinhão ao longo dos anos, não é? Você consegue manter um rendimento com a árvore em pé, tá? Então todos esses assuntos aí, eles são debatidos nesse seminário. O primeiro aconteceu no Paraná, o segundo aconteceu em Santa Catarina, o terceiro aconteceu em 2018 aqui no Rio Grande do Sul, na Universidade de Passo Fundo, e agora ele está retornando então para Santa Catarina, o 4º seminário
sobre a sustentabilidade da araucária, tá? As inscrições estão abertas, tem um site, basta procurar Seminário Araucária 2024, ele acontece de 7 a 10 de maio, próximo, no município de Lages, Santa Catarina, na Universidade do Planalto Catarinense, a Uniplac, tá? Mas é um evento que está congregando diversas universidades, o poder público do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná, e na edição deste ano nós teremos a participação dos argentinos, já que a floresta com araucária vai até a Argentina. Então, fica o convite aí para os interessados, não é, na geração de renda pela araucária através do pinhão, aos interessados no turismo com a araucária, pelas belas paisagens que ela propicia, aos interessados na fauna silvestre associada à araucária. Está aí um excelente momento para ampliar os seus conhecimentos e vendo possibilidades futuras de conservação dessa espécie, tá? Conversaremos mais em breve. Um abraço a todos. Perfeito, então este foi o Jaime Martinez do Projeto AMA da UPF, que falei sobre as araucárias. Obrigada, então, foi mais um programa muito legal, com várias informações aí, a participação, então, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Passo Fundo, do Ivo Guadanin, né, o sócio proprietário das Batatas Crack de Ibiraiaras, o nosso patrocinador, então, do Jaime da UPF e do Ricardo Brustolin, então, ele que é engenheiro agrônomo, especialista em mofo branco e dá aí gestão de fazendas, ele dá esse tutorial, digamos assim, para o produtor, só acompanhar ele nas redes sociais. Lembrando que essa entrevista vai ficar salva no YouTube da Rádio Start Web Oficial, vai ser publicado logo mais. Obrigado, então, pela sua participação e até a próxima quinta-feira. Tchau, tchau!